Percebeu que a vida hoje errado como Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac a viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa, mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. Os longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar, deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chamar. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Da alegria do coração obedecer, mesmo na batalha a confiança não ceder. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim, por mais louco que pareça, seu amor jamais se deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, Senhor, vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas. Bom sábado, aqueles que ainda não cumprimentei. Antes de começar a mensagem propriamente dita, vocês, quem está no grupo da igreja, né, deve ter acompanhado que nós colocamos aí essa propaganda, né, dos domingos de saúde. Então, o Ministério de Saúde vai, né, a partir de amanhã, nós vamos começar cada primeiro, né, domingo, cada domingo, né, o primeiro domingo de cada mês, nós vamos começar essa programação, Domingos de Saúde. E a gente vai começar um programa de lançamento onde a gente vai ter aí 21 dias para você mudar, para você colocar em prática, né, hábitos saudáveis, ter mais qualidade de vida. Então a gente vai te ajudar, vai te acompanhar por 21 dias e vai ter também ali um protocolo detox. Então você que quer
quer emagrecer, quer ter mais qualidade de vida, não deixe de se inscrever lá no grupo da igreja, tem o link. Se você não está no grupo da igreja, pode me mandar mensagem, que eu mando o link para você se inscrever. A gente vai ter aí toda a orientação de como vai funcionar esse programa de 21 dias. Nós vamos ter massagem, vamos ter um lanche bem gostoso no final. Então, você não pode perder, né? Nós já temos várias pessoas inscritas, então não deixe de participar dessa programação, tá bom? A gente vai ter aí também uma avaliação de saúde com profissionais, então vocês têm que vir, tá bom? Vale a pena, não deixe de se inscrever. E eu também estou fazendo essa propaganda aqui porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre mudança, sobre o que é necessário para a gente ter mais constância. Muitas vezes a gente tem o desejo, né, de ter hábitos mais saudáveis, de praticar aquilo que a gente já conhece, já sabe, mas parece que é tão difícil colocar em prática. Às vezes a gente até começa, né? Às vezes você fala assim, não, vou me matricular numa academia. Aí você se matricula na academia e não dura uma semana, você já desanimou, já não quer mais saber, né? Então a gente precisa aprender a ter constância. Pelo menos 21 dias aí para você formar o hábito, né? Então a gente vai falar um pouco disso, de foco, de determinação, de perseverança nos objetivos que a gente tem e que a gente sabe que vai ser bom para a gente, né? O tema da mensagem mesmo, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui passar. Ele tá dando uns pauzinho aqui, né? Mas se eu não conseguir, o Daniel vai me ajudar. Daniel, acho que vai ter que ser você, viu? Não estou conseguindo passar. Você me ajuda? Eita. Vê se você passa para mim. Tá indo aqui não. Enquanto eles resolvem lá, nós vamos fazer o seguinte. Resolveu. Nós vamos trabalhar o tema hoje, reconstrua seus muros. Mas antes de nós iniciarmos, vamos um minutinho de oração silenciosa e depois eu oro junto com vocês. Nesse minuto que você vai ter para conversar com Deus, abra seu coração, peça para Ele falar com você aquilo que você precisa ouvir hoje. Não sou eu aqui, é Ele que vai falar com você. Então peça para Ele, Senhor, me mostra o que eu preciso mudar na minha vida. Quais muros da minha vida estão em ruínas e precisam ser reconstruídos? Peça que Ele te mostre nesse momento. Querido e bondoso Deus, Pai eterno, muito obrigada por estarmos na Tua augusta presença. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus maravilhoso, de bondade, e é aquele que nos dá força, é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Pai, tenho certeza que todos aqui têm muitas coisas que querem mudar em suas vidas. Mas nesse momento eu peço Teu Santo Espírito, Senhor, impressiona o nosso coração, aquelas mudanças que são as mais necessárias que precisamos fazer, Senhor. E mais do que tudo, que ao final dessa mensagem possamos sair com foco, com determinação, com o desejo de sermos mais perseverantes e constantes nas nossas decisões e nas nossas metas. Nos ajuda a colocar essas metas, Pai, que estejam alinhadas com a Tua vontade, que é aquilo que Tu sabes que é melhor para nós. Por favor, Senhor, fala nesse momento a cada coração aqui, que Teu Santo e Bom Espírito esteja trabalhando nos nossos corações nesse momento. Não eu, mas as Tuas palavras em cada coração, Pai. Por favor, que Cristo cresça
e eu diminua, Senhor. Que somente Cristo seja ouvido e visto em cada um de nós, Pai. Por favor, eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero agora que você faça um exercício e você pense na sua saúde como uma cidade cercada por muros. Para que servem os muros numa cidade? Proteção. O Vicente foi aqui, ó, né? No ponto, rápido na resposta. Proteção. Então pense na sua saúde como uma cidade que precisa ser protegida, precisa ser cercada por muros. Quando nós estamos bem, os muros estão como? Firmes, na verdade? Não tem brechas nesse muro, eles estão firmes. Protege-nos contra doenças, contra invasores, né? Que são as doenças, contra o estresse, contra o desgaste físico. Mas ao longo do tempo, se nós não tivermos constância, né? Não formarmos hábitos positivos, hábitos saudáveis, o que vai acontecer com o tempo? Começam a aparecer as rachaduras. E aí, com as rachaduras, né? Começam a aparecer os invasores e nos tornarmos vulneráveis. Nós vamos ficando vulneráveis. Então aparecem aí os maus hábitos, a falta de descanso, a alimentação desequilibrada, o excesso de preocupações. Tudo isso cria rachaduras nos muros. Então esses muros precisam ser reparados. Ou muitas vezes os muros estão completamente em ruínas e precisam ser reconstruídos. Às vezes não é nem reparo, é reconstrução. Então, o muro vai ser aqui, né, a nossa analogia da proteção. Mas, às vezes, eu não estou falando só de saúde física. Talvez você tenha bons hábitos, você cuida da sua saúde. Talvez o problema não é na sua saúde física. Mas, talvez, os muros que precisam ser reparados é da sua saúde mental. Você precisa de proteção contra descontroles emocionais. Talvez é a sua saúde espiritual. E você precisa de proteção contra o pecado. Quem não precisa de saúde espiritual hoje? Não é? Talvez é a sua saúde financeira. Você precisa de proteção contra o desequilíbrio financeiro, contra as dívidas e outros problemas financeiros. Talvez o que está faltando é saúde familiar. Talvez você precisa de proteção para a sua família, para evitar conflitos, dor, tristeza, que tantas famílias hoje sofrem por problemas e por conflitos. Então, talvez aqui, por isso que eu pedi que você orasse, para Deus te mostrar qual está sendo ali a sua necessidade maior. Será que é a saúde física? Será que é a mental? Será que é a espiritual, a financeira, a familiar? Ou talvez Deus tenha te mostrado outra, que eu nem coloquei aqui. Quais muros, então, estão em ruínas? E por que a reconstrução parece tão difícil? Às vezes, é o que eu disse, né? A gente começa com metas bem claras do que a gente quer, do que a gente precisa mudar na nossa vida, mas às vezes a gente não tem a constância. Às vezes é a inércia, é sair da inércia, né? Começar. Parece que é tão difícil começar. Por quê? Como reconstruir? Como reparar as rachaduras? A Bíblia tem conselhos sobre isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos aprender para reconstruir os muros, né? Quando a gente pratica essa reconstrução, a ideia é que cada tijolo é uma escolha positiva. Seja na saúde familiar, seja na financeira. Eu vou aplicar aqui para a saúde física, mas você pode aplicar para qualquer uma das que eu falei, tá? Então pense cada tijolo como uma escolha positiva. No caso da saúde física, dormir melhor, comer melhor, fazer exercícios, cultivar relações saudáveis. Se tiver brecha nesse muro, ou seja, se você não praticar e não for colocando ali os tijolinhos, aí os problemas começam a surgir, quando tem brecha nesse muro. E o que une tudo? O que é o cimento? É a constância. Isso aqui é o mais difícil, não é? A constância é o maior desafio que a gente tem, que é tentar fazer essas ações se tornarem hábitos, fortalecendo a estrutura, então, desse muro. Nós vamos aprender o processo de reconstrução com Neemias. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia em Neemias, porque a gente vai ler muito hoje
esse livro. Esse livro, ele tem inúmeras lições maravilhosas, lições que a gente pode aplicar para a liderança, tá? Lições que a gente pode aplicar, né, para a nossa vida individual, mas também para a nossa igreja, em termos de coletividade. Tem lições incríveis, eu recomendo que você leia esse livro. Nós não vamos conseguir ler todo ele aqui, né? Mas nós vamos começar. E depois você vai em casa, você pode dar continuidade, pegar essa semana, pegar e ler um capítulo de Neemias cada dia. Vale muito a pena, você vai aprender coisas incríveis nesse livro. Bom, só para dar um contexto antes de a gente começar, na Bíblia antiga, né, lá nos primeiros manuscritos, o livro de Esdras e Neemias, eles estavam juntos, eles eram uma coisa só, não tinha essa divisão, livro de Esdras e livro de Neemias. Depois é que foi dividido. Então, na realidade, o livro de Neemias é uma continuação do livro de Esdras. E o que a gente vê lá nesses dois livros? O povo de Israel havia sido levado para o cativeiro. Eles tinham ido para a Babilônia. E lá, quanto tempo eles tinham ficado? 70 anos eles ficaram no cativeiro. E aí, depois desses 70 anos, veio um decreto de Ciro que propiciou que os judeus que quisessem voltar para Jerusalém, a cidade estava toda destruída, os judeus que quisessem voltar poderiam voltar e reconstruir a cidade. E alguns judeus voltaram e começaram esse processo. E isso vem desde lá de Esdras. Só que eles conseguiram erigir o segundo templo, né? Eles reconstruíram, o templo estava destruído, erigiram esse segundo templo. E algumas áreas da cidade eles conseguiram reconstruir, mas a maior parte da cidade ainda estava destruída. E os muros também estavam todos em ruínas. As portas da cidade tinham sido queimadas. Então era necessário que essa reconstrução ela avançasse. E no período de Esdras, isso avançou muito lentamente. E aí, quando a gente começa a ler o capítulo 1 de Neemias, a gente vê que ainda, né, como esse processo ainda estava muito lento, Neemias fica sabendo disso, tá? Então vamos pegar aqui o primeiro capítulo. E aí, a gente vai ter já nesse primeiro capítulo algumas informações sobre Neemias. Então vamos lá, verso 1, palavras de Neemias, filho de Acalias. Então aqui a gente já vê, não fala que ele era profeta, não fala que ele era sacerdote, né? Não fala, só fala que ele era filho de Acalias. Bom, que época ele viveu? Vamos lá? Está lá na continuidade do verso 1. No mês de Quisleu, no ano 20º. O que é isso, né? O que é mês de Quisleu e ano 20º? Isso aí significa dezembro, era o mês de dezembro de 445 a.C., do ano 445. Ok, verso 2. Veio Anani, um dos meus irmãos. E aqui Anani realmente era irmão de sangue de Neemias, não era irmão de igreja, assim igual a gente fala, né? Ele era irmão de sangue dele. Então veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Ele queria saber em que pé estava a reconstrução da cidade. Verso 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria, em grande desprezo. Os muros de Jerusalém estão como? Derribados, estavam no chão. E as portas estavam como? Queimadas. Ou seja, passou-se já algum tempo e a cidade continuava numa situação deplorável. Quando Neemias ouve isso, verso 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Chorei e lamentei por alguns dias. E estive como? Jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias se
condoeu da cidade estar daquele jeito. E ele começou a chorar, ele começou a se lamentar, ele jejuou, ele orou. E agora a gente vai ver que oração. Verso 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. E não era temível mesmo, irmãos? Eles estavam passando por aquilo, por juízo de Deus. Então Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é bondoso, mas Ele também é justiça. Por isso Ele fala Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite. Ele orava dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredides, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Aí no verso 10 eu grifei aqui na minha Bíblia: estes ainda são os teus servos e teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Sabe o que Neemias está falando aqui? Senhor, teu povo fez muita besteira, teu povo pecou, teu povo transgrediu teus mandamentos, mas Senhor, não desiste de nós, nós ainda somos teus servos. É isso que ele está dizendo aqui. Senhor, você já orou? Senhor, não desiste de mim? Eu já orei várias vezes. Não desiste de nós, Senhor. Nós estamos aqui, nós ainda somos teus servos, mesmo tendo falhado. Ah, Senhor, verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. E concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Quem é esse homem? Esse homem é o rei Atarxerxes. Nesse tempo, fala aí o finalzinho do verso 11, nesse tempo eu era o quê? Copeiro do rei. É só lá no final do capítulo 1 que a gente vai saber qual que era a função de Neemias. Ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele era o quê? Copeiro do rei. O que o copeiro do rei faz? Vocês sabem? Alguém sabe o que o copeiro do rei faz? O Imar sabe, fala. Enche o copo do rei. Então, ele tem que servir o vinho ao rei, mas antes de servir, ele tem que fazer o quê? Provar. Vocês sabem, vocês estão tímidos. Ele tem que provar. Por quê? Se ele estiver envenenado, quem morre é ele, não é verdade? O rei não pode. E outra coisa importante, o copeiro, ele não pode aparecer diante do rei triste. Ele tem que aparecer alegre, com boa fisionomia, porque ele tem que animar o rei. Não pode colocar o rei para baixo, né? Ele tem que animar o rei. Então veja, a gente vê que ele faz a oração e ele pede a Deus que Deus o ajude. Por quê? Porque ele estava com uma coisa na cabeça dele, que era o quê? Falar com o rei. Mas como falar com o rei? Então olha só, vamos para o capítulo 2. E aí vem uma coisa interessante. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Atarxerxes, sabe o que significa isso?
o mês de Nisan, no ano 20º do Rei Ataxerxes, continua o ano 20º, né? Mas o mês não é mais o mesmo mês, não é? A gente viu lá no mês de Quisleu, ele ficou sabendo da notícia, e agora ele vai falar com o rei no mês de Nisan. Sabe quantos meses passaram do capítulo 1 para o capítulo 2? 4 meses se passaram. Ou seja, quanto tempo que Neemias orou mesmo? 4 meses, orando, jejuando, dia e noite, e tentando ver se ele tinha uma oportunidade de chegar no rei e falar. Imagina que dificuldade, né? Por quê? Porque ele serviu o rei. Como é que ele, né, poderia sair do serviço que ele tinha para ir lá em Jerusalém ajudar no processo de reconstrução? Que era isso que ele queria, né? Então, olha. Bom, deixa eu só passar aqui, ó, porque o primeiro ponto aqui é o seguinte: a dor gera ação. Para a gente começar a reconstruir os muros, muitas vezes a gente tem que passar por dor. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quantas pessoas você conhece, talvez até você, começou a pensar que eu preciso ter mais saúde, mais qualidade de vida quando a doença apareceu? Não, a parte dos casos. Quando começa a aparecer a doença, você fala, tem que tomar alguma providência, né? Ou então o médico fala, olha, você não tem jeito, não, você vai ter que fazer caminhada, você vai ter que matricular na academia. E o médico mandou, aí você vai resolver tomar uma providência, não é verdade? Então, primeira coisa é o processo do reconhecimento da necessidade. E muitas vezes Deus permite que a gente passe por dores para poder reconhecer a necessidade. Seja na saúde física, seja na familiar, seja na mental e assim por diante. Então, o primeiro ponto é a dor tem que gerar ação. Não adianta ficar chorando e lamentando. Neemias ficou o tempo todo chorando e lamentando? Não, ele estava planejando o que ele ia fazer. Como que ele ia chegar no rei? Como que ele ia falar com o rei? E aqui tem um ponto importante. Às vezes a gente ora, poxa, Neemias orou 4 meses para aparecer a oportunidade. Será que você conseguiria ficar orando por tanto tempo? Pelo mesmo pedido? Né? Pelo mesmo pedido? Ele ficou 4 meses orando. E nesses 4 meses, o que a gente aprende? Por que Deus não responde muitas vezes a nossa oração assim, ó, rapidinho? Porque Ele quer que a gente estabeleça essa constância de oração, que a gente continue a orar, mas nesse processo de orar a Ele por tanto tempo, Ele vai delineando na nossa mente o que a gente tem que fazer para resolver a situação. E foi isso que aconteceu com Neemias. Enquanto ele orava, Deus foi colocando na mente dele o que ele deveria fazer. Porque depois você vai ver que, depois desse capítulo 1, Neemias age de forma fantástica. Que eu já vou dar um spoiler aqui. Depois que ele começa a agir, sabe em quanto tempo tudo foi reconstruído? 52 dias, ou seja, menos de 2 meses. Ele conseguiu concluir. Por quê? Porque ele não ficou chorando e lamentando só, não. A gente ora, mas a gente também chora, lamenta, mas a gente também o quê? Tem que agir. Então, aqui entra a ação. Mas, obviamente, que vocês viram que a oração que tem poder é a oração confessional. O que é a oração confessional? É o que a gente viu aqui que ele falou. Senhor, nos perdoa. Nós erramos. Mas não desiste de nós somos teus servos ainda. Essa é a oração confessional, que indica agora então, Senhor, eu estou aqui, me usa. Humildade. Então, a partir desse momento em que você confessa seus pecados, se coloca na mão de Deus para que Ele te use, Deus usa e usa poderosamente, como usou Neemias. Em 52 dias a coisa foi resolvida. Vamos agora para fé e ação, eis o segredo do sucesso. Então a gente chegou lá, vamos para o capítulo 2, para continuar o texto. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Ataxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei, para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Vocês acham que foi planejamento de Neemias assim, olha, eu vou chegar triste lá, que ele vai ver que eu estou triste, e daí ele vai me ajudar no que eu estou precisando?
Não, ele não podia comparecer triste diante do rei, porque ele corria o risco de ser morto. Não podia, ninguém podia comparecer diante do rei triste. Então aqui, isso não foi planejado. Mas pense, gente, depois de 4 meses orando e jejuando, ele estava com a carinha boa? Tem como, né? Não estava. Bom, verso 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. E não era? E não era tristeza do coração? Era. Então, o que diz aí? Teme sobremaneira. Ai, meu pai, o rei percebeu que eu estou triste. E agora? Ele ficou com medo, porque ele podia ser morto. Ninguém pode comparecer triste diante do rei. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Aquela saudação que eles costumam dar, né? Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? E essa frase dele é estratégica. Sabe por que é estratégica? Porque naquela época eles tinham muito cuidado com a questão do sepulcro dos pais, né? Então, havia essa preocupação, era geral, inclusive o rei, né? Então, era uma maneira estratégica dele trazer o assunto. Bom, disse-me o rei, verso 4, que me pedes agora? Abriu a porta da oportunidade. O rei estava disposto. O que me pedes agora? Ele tinha a oportunidade de pedir. E ele já foi falando: olha, eu quero. O que ele fez antes? Orou. Então orei ao Deus dos céus. Agora pensa, que oração foi essa? 2 segundos? 3 segundos? Rapidíssima. Isso é orar sem cessar, gente. A Bíblia fala orar sem cessar, é isso. Na hora você fala assim: meu, o que eu vou falar agora? Deus me ajuda. Então, o que ele disse? Verso 5. O que ele falou? Se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais. Está vendo como ele enfatiza? Estratégico isso aqui. Para que eu a reedifique. Então o rei, e aí me chamou a atenção, gente, olha o que fala: estando a rainha assentada junto dele. Parece uma coisa assim, passageira, né? Não, isso significa que a rainha também tinha influência ali sobre o rei, né? Então ele estava do lado da rainha, provavelmente, né? Me disse: quanto durará a sua ausência? Então o rei já entendeu que o pedido dele era voltar para ajudar. Mas agora ele tinha que dizer quanto tempo durará. Isso era importante, né? Ele tinha a função de servir o rei. Se ele ficasse muito tempo ausente, seria um problema, né? Então, quando voltarás? Aprove o rei enviar-me e marquei certo prazo. Depois a gente vai ver aqui, não fala quanto tempo ele disse que ia ficar ausente para o rei, mas ele ficou bastante tempo. A gente aqui da Bíblia, a gente não tem esse detalhe, né? Quanto foi que ele marcou, mas ele ficou bastante tempo fora. Bom, e ainda disse ao rei, olha só como é que ele foi ousado. Agora que se abriu a porta, ele entendeu o quê? Essa ousadia, gente, não é ousadia ruim, não. Por quê? Ele entendeu que ao rei falar: o que me pedes, o rei ser solícito, isso indicava para ele que quem estava dirigindo as coisas? Deus. Se Deus estava dirigindo, então agora eu vou ser ousado. E o que ele fez de ousadia? Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Então, aqui nós não vamos ler tudo por conta do tempo, né? Bem que eu gostaria de ler tudo aqui, mas não vai dar tempo. Ele pede, então, cartas para que ele conseguisse passar pelos territórios, e também você vai ver que ele vai pedir madeira, ele vai pedir os materiais que precisava para construir a cidade. E o rei concede. Olha como que Deus estava dirigindo tudo. E ele vai para lá, ele volta, né, para Jerusalém, ele volta como governador, com autoridade.
Mas ele chega lá chegando, então agora eu sou governador, é o seguinte, é assim? Chega chegando? Não, não é bem assim. Ele foi muito cauteloso e cuidadoso. E aqui a gente também aprende com ele. Olha só, Neemias esperara 4 meses. Isso aqui é um texto de Ellen White. Tem um livro que chama Lições da Vida de Neemias. Sugiro que você leia de Ellen White. Tá? Não é longo não, mas vale muito a pena. Neemias esperara 4 meses por uma oportunidade favorável de apresentar seu pedido ao rei. Durante esse tempo, embora seu coração estivesse carregado de dor, ele procurou mostrar-se alegre na presença real. Mas no período de retraimento de Neemias, oculto da vista dos homens, muitas foram as orações, as confissões, as lágrimas, ouvidas e testemunhadas por Deus e pelos anjos. Os regulamentos das cortes orientais proibiam qualquer manifestação de tristeza. Nas salas de luxo e esplendor, todos deveriam parecer alegres e felizes. A tristeza não deveria lançar sua sombra sobre a face de qualquer assistente da realeza. Sua chegada a Jerusalém, entretanto, acompanhado de uma guarda militar, além dele ir como governador, com cartas, ele foi acompanhado de uma guarda militar, que vieram no desempenho de alguma missão importante. Aconteceu o quê? Despertou-se. Basta alguém assumir uma posição importante que começa a surgir o povo enciumado, não é verdade? Pois é. Despertou ciúme e ódio dos inimigos de Israel. As tribos pagãs estabelecidas perto de Jerusalém haviam anteriormente nutrido inimizade contra os judeus, acumulando sobre eles todo tipo de insulto e injúria que ousavam infligir-los. Destacaram-se nessa má obra certos chefes dessas tribos pagãs: Sambalá, o Horonita, Tobias, o Amonita, e Gesem, o Arábio. E daí por diante, esses líderes observavam com olhos invejosos os movimentos de Neemias, procurando por todos os meios ao seu alcance frustrar os planos e impedir a obra. Quantas vezes você toma a decisão na sua vida de fazer uma coisa que você sabe que é acertada, que Deus quer que você faça, e aí começam a surgir a oposição. Começam a surgir aqueles que falam: acho que acabou, mas voltou. Você está querendo emagrecer? Não vai conseguir. Nossa, nunca conseguiu, vai conseguir agora. Você está querendo fazer isso? Você não tem jeito não, minha filha, você vai conseguir mudar. Não começa a aparecer? É isso que começa a aparecer. Quem está por trás dessas pessoas? O próprio inimigo, que não quer que você seja feliz, que não quer que você cumpra o que Deus quer para a sua vida. É ele que está por trás, usando as pessoas para causar oposição e frustrar. Nós vamos ler só mais esse texto longo, tá? Eu sei que são textos longos, mas só mais esse aqui. A restauração das defesas de Jerusalém não prosseguia sem embaraços. Satanás estava trabalhando, é o que eu falei. Quem que suscita essa oposição? Satanás, e ele usa as pessoas que se colocam, para ser usadas por ele. E produzir o quê? Qual era o objetivo? Produzir desencorajamento. Os principais instrumentos nesse movimento foram Sambalá, como a gente falou, Tobias e Gesem. Esses idólatras haviam exultado na frágil e indefesa condição dos judeus. Eles estavam achando ótimo que a cidade estava toda desolada, zombado de sua religião e ridicularizado a cidade que estava devastada. E quando a obra de reconstrução dos muros foi retomada, aí incomodou. Com zelo ferrenho, eles se propuseram a impedir essa empreitada. Para realizar esse propósito, tentaram causar divisão entre os obreiros, insinuando dúvidas, despertando descrença. Vocês não vão conseguir. Também ridicularizavam os esforços dos construtores, declarando que o empreendimento era uma impossibilidade. É aquilo que a gente fala, As pessoas chegam pra gente e falam: você nunca conseguiu, você acha que vai conseguir agora? Não é? Como se fosse uma impossibilidade, predizendo um triste fracasso. Você vai começar e não vai dar certo, você vai ficar pior ainda. A mais impiedosa oposição, as mais pesadas ameaças pareciam apenas
inspirar Neemias. Olha que coisa, porque agora é que a gente aprende a resposta. É quando surge essa mais ferrenha oposição, que a nossa decisão tem que ficar mais firme ainda. E isso que eu aprendo com Neemias. Ele ficou ainda mais motivado. Tem mais oposição? Agora eu estou mais motivado. Com mais firme determinação. E despertou para maior vigilância. Tanto é que, infelizmente, nós não vamos poder ler tudo aqui, mas você vai ver aí que Neemias, quando ele chegou em Jerusalém, ele sai à noite e toma pé da situação. Não é durante o dia, ninguém sabia o que ele estava fazendo. Ele montou no cavalo à noite, percorreu a cidade inteira para tomar pé da situação. Então, primeiro entender, né, como é que está a condição, fazer o diagnóstico. Ele fez. E agora, o que é necessário? É necessário pedir o apoio do povo. Quem está lá tem que me ajudar. E aí, isso aqui é importante, que a gente precisa ler. Olha só, no verso 17, ele chegou para as pessoas da cidade e falou: olha, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. O que ele estava dizendo assim? O povo está nos ridicularizando. Vamos, gente, vamos nos levantar, vamos nos reedificar. Falar tudo isso é muito bom, motivar. Mas o que realmente ele ganhou o povo para o lado dele é que está no verso 18. Ele fala: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Então ele começa a testemunhar do que aconteceu. Ele orou, ele pediu a Deus e Deus abriu a porta. Olha, eu estou aqui, o rei deu os materiais. Gente, Deus está conosco. Foi assim que ele ganhou o povo. Foi assim que o povo disse, olha lá no final do verso 18: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Verso 20: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Então veja que eles começam o trabalho, mas diante da oposição que a gente vê, Neemias tem que pensar uma estratégia. Porque essa oposição de Tobias, né, de Sambalate, ela começa a ficar cada vez mais ferrenha. E ele tem que pensar numa estratégia. E a estratégia dele é fantástica e é uma lição de liderança. Uma lição de liderança. Olha só. Ele chega, você vai ver lá no capítulo 4, no verso 13. Então pus o povo por famílias. Isso aqui é uma lição muito boa pra gente. Nos lugares baixos, nos lugares abertos, por detrás do muro, com suas espadas, lanças e arcos. Quer dizer que além da pá, do cimento, eles tinham que ter o quê? Espada, lança e arco. E cada um tinha que defender ali a parte do muro que correspondia aonde estava a sua família. Olha que interessante. Isso mostra que existe uma responsabilidade individual, existe uma responsabilidade conjunta. Eles estavam trabalhando conjuntamente, mas cada um tinha a responsabilidade de reconstruir o muro com a sua família. Da parte que estava ali, né, onde eles moravam, a parte do muro que correspondia àquela família, é ali que eles iriam trabalhar. Então, pense que você também é responsável pelo muro da sua família. E eu estou acabando. Queria ler mais, porque esse livro é fantástico. Eu deixo para vocês, né, de inspiração para vocês lerem o livro, porque vocês vão tirar lições maravilhosas. As minhas dicas finais, que a gente aprende com Neemias. Em meio à oposição, qual é o melhor remédio? Orar. Muita oração, muito poder. Em meio à oposição, ore. Você vai ver em vários momentos, quando você lê o livro, não vai dar tempo da gente ver, mas você vai ver em vários momentos, quando aparecia a oposição, Neemias orava. Aparecia a oposição, Neemias orava e agia e tentava. E eles conseguiram em 52 dias, algo notável, que foi toda a reconstrução. Um ponto importante
além da necessidade de trabalhar diligentemente e vigilantemente, por que a vigilância? Porque a gente tem a oposição sempre ali. Sempre que você decidir, que você tomar uma decisão ao lado de Deus, ao lado do que é certo, vai vir a oposição. E por isso você tem que estar vigilante. Para que quando essa oposição chegar, você tenha armas. As armas. E a principal arma. Qual é a principal arma? Essa é a principal arma. Qual é a armadura do cristão? A espada do Espírito. O escudo, o capacete. Essas são as nossas armas. Então nós temos que estar preparados para quando a oposição vier, a gente ficar firme. Elimine as distrações. E esse é um problema muito grande hoje, né? Nós estamos muito distraídos. Como é difícil a gente conseguir ter foco. E isso é de forma geral. Você se distrai muito facilmente. Neemias não se distraiu. Ele tomou a decisão, ele fez o planejamento, ele agiu e ele não distraiu. Eu preciso ler. Não, eu preciso ler. Vamos abrir aqui. É o último, eu prometo. Você tem que ler. Tá aqui, ó. Neemias 6. Se eu não achar aqui, 6:3, tá ali, né? Obrigada. Neemias 6:3. Sanbalat, Tobias e Gesem enviaram para ele. Eu até brinquei com o Rui Mar, né? Contei a história para ele que eu tinha lido, né? Que eu tinha achado interessante. E que quando eu estava lendo, eu pensei, sabe aqueles duelos de faroeste? Foi mais ou menos assim. O Tobias, o Sanbalat e o Gesem meio que chamaram Neemias para um duelo. Olha, vem aqui, nós vamos se encontrar lá, né? Parecia duelo de faroeste. E o que Neemias respondeu? No 6:3? Enviou-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Olha como que ele foi sábio. Eles estavam chamando ele, você vai ver lá depois no verso 2, que chamaram ele para ir lá no Vale de Ono, igual eu falei, né? Meio que um duelo, né? E ele fala assim: não, eu estou ocupado aqui, não tem como não, eu estou ocupado, não vou. E sabe, gente, Neemias não cedeu 1 milímetro para esses opositores. Sabe por quê? Ele também tinha que mostrar força. E isso é um exemplo para a gente de liderança. Ele não podia demonstrar fraqueza, medo daqueles opositores. Ele tinha que ser forte. Porque se ele demonstrasse medo, que dirá o povo então? Né? E a liderança precisa ser como? Forte. Se a liderança for forte, os liderados também. Por fim, perseverança e bênção de Deus. Se você perseverar, tenha certeza que Deus vai te abençoar. Ele abençoou Neemias. E Ele vai abençoar você também, nas decisões que você tomar, no compromisso que você fizer com Ele. Por fim, vale a pena dizer que depois de toda a bênção, vem o testemunho. Você também precisa testemunhar do que Deus fez. E Neemias testemunhou. Eu deixei ali, depois vocês podem ler os textos, quem quiser, apresentação eu mando. Tá aí, um compilado final. Planejamento. Tem objetivos e metas claras. Foco. Elimine as distrações. 3. Ação. Não basta só ter planejamento e meta, né? Tem que associar a ação às metas. Tá? Eu tenho meta de dormir mais cedo. Que ação que eu vou fazer para conseguir fazer isso acontecer? 4. Determinação. Aí agora tem que praticar. Então, tomei a decisão, né? Planejei, associei a ação, agora eu tenho que repetir a ação para o seu corpo entender. Seu corpo vai entender. Quando você começar a repetir, ele vai entender. Não, realmente, agora eu tenho que fazer isso. Né? E ele vai te ajudar. Ele vai começar a te lembrar. Ele vai começar a sentir, você vai sentir falta quando você não fizer. Porque tem o corpo falando, ó, eu aprendi, agora você tem que fazer, né? Desafios. Planeje como enfrentar as barreiras que surgirem. Quando chegar aquelas pessoas, né, vão falar assim, não, você não vai conseguir, olha aí, não está saindo do lugar, né? Planeje como você vai enfrentar. Lembra de Neemias.
firme e forte. Ó, não tem tempo para você não. Eu estou ocupado aqui nesse não tem tempo para desânimo não. 6, motivação. Essa é a parte mais difícil. Faça, mesmo que não tenha motivação. Gente, quantas vezes eu, sem vontade de fazer exercício, eu falo assim, Senhor, me motiva, porque eu não estou com motivação nenhuma. Eu oro a Deus e falo, me motiva, porque eu não estou com motivação. E 7, perseverança. Pelo menos tenta fazer isso por 21 dias, porque aí que você criou o hábito, vai ficar mais fácil. E por que a gente precisa criar hábito? Porque o hábito se torna seu caráter. E seu caráter determina o seu destino. Que Deus possa te abençoar, te ajudar para que você tome as decisões corretas ao lado de Deus. Siga o exemplo de Neemias. Persevere, foco, determinação, perseverança. Fé e ação é o segredo do sucesso. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora pelo Vicente. E eu quero que você aproveite para falar com Deus. Ele já te mostrou o que você tem que reparar. Quais muros estão derribados. Agora você vai orar e pedir, Senhor, eu quero força para reconstruir, para reparar as brechas. Meus pecados em Jesus, em Jesus foi então pela fé que meus olhos
sinto agora em sua luz, em sua luz. Amém? Vamos ficar em pé e falamos com Deus. Pai eterno, Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque na Tua palavra encontramos experiências, Senhor, que nos ajudam nos mais variados desafios da nossa vida. Nós hoje podemos aprender com Neemias, mas podemos aprender ainda mais com Cristo Jesus. Tudo que Ele passou, Pai. Se teve alguém que enfrentou oposição, dificuldade, foi Cristo, meu Deus. A vida dele nesse mundo não foi fácil. E, Senhor, nós não queremos que toda essa vida de sacrifício seja em vão, Pai. Nós queremos que a vitória conquistada por Cristo na cruz seja também a nossa vitória. Mas para isso, meu Deus, nós precisamos da Tua força. Nós precisamos da Tua graça. Porque estamos vivendo num mundo distraído, Senhor. Nós estamos distraídos. E Cristo está voltando. Nós não podemos perder o foco, Pai. Por favor, meu Deus, nos ajude a desenvolver um espírito firme e inabalável por aquilo que é certo. Por favor, Pai, que cada um aqui que ouviu essa mensagem saia fortalecido, saia com ânimo renovado e disposto a assumir compromissos, metas e ações que vão nos levar a ter mais qualidade de vida e vai nos levar para mais perto de Ti e vai nos auxiliar a testemunhar de que com Deus nós podemos todas as coisas. Eu tenho a certeza, Pai, que Tu quer dar a vitória a cada filho Teu que está aqui hoje. E por isso eu peço, ajuda a cada filho Teu, Senhor, para que essa vitória seja conquistada como Cristo conquistou por nós na cruz. Em nome de Jesus eu te peço e desde já te agradeço. Amém, Senhor. Amém.